Bom, boa tarde, alunos do 5º B. A pedidos de um colega, ele me salientou que alguns artigos tinham ficado para trás, porque como vocês tiveram palestras, então a aula não ficou completa. Então eu estou complementando a aula, vou estar disponibilizando essa aula na quarta-feira, que seria efetivamente a aula de quarta. O restante da matéria vai na sequência lógica, tá? Eu tinha passado para os senhores o artigo 129, 130 e seguintes. Então, hoje eu vou começar a falar do artigo 123, que é do infanticídio, até o 128, e aí nós finalizamos, ficamos iguais aí as duas turmas, tanto o 5º B quanto o 5º C, as três turmas, 5º B, 5º C e 5º A. Bom, o infanticídio, que é o crime praticado pela própria mãe contra o próprio filho, logo após o parto, e entendam que a doutrina já entende que esse logo após pode se estender até 30 dias, que já tiveram vários casos em que a mãe, mesmo 30 dias após o parto, ainda estava sob efeito do estado puerperal, ele efetivamente diz respeito a um distúrbio hormonal que a mãe sofre em detrimento do filho. Percebam que já não é uma coisa normal. Como é que a mãe vai ter ódio do próprio filho? Ela se sente lesada, né? Ela se sente mal porque o filho, efetivamente, segundo a ótica doentia, porque é uma doença, né? Fez mal, deformou o corpo, trouxe dores, incômodos para ela, e ela, por aquele distúrbio hormonal, que seria uma tensão pós-parto, né? Uma depressão pós-parto, mas mais forte que a depressão só deixa a mãe triste, deixa a mãe envergonhada, deixa a mãe para baixo. Essa depressão pós-parto, que chama-se estado puerperal, ela faz com que a mãe tenha ódio do próprio filho. E diz lá o artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então aqui, ao contrário do que nós vamos ver daqui a pouco do aborto, não se fala em vida intrauterina, no interior do ventre. Se fala em vida extrauterina, fora do ventre materno. Então, sempre que se falar em vida intrauterina, aborto. Extrauterina, infanticídio ou homicídio. Porque nem sempre que uma mãe mata um filho logo após o parto, estamos diante de um caso de infanticídio. Pode ser um homicídio qualificado, inclusive. Se provado, que isso é provado pericialmente, não é por suposição, pericialmente provado que ela não estava sob efeito do estado puerperal, não há que se falar aí no infanticídio. E esse crime tem uma pena de detenção de 2 a 6 anos, então não admite aqui a Lei 9.099. A objetividade jurídica é a garantia de vida do nascituro, é garantir que o bebê possa desenvolver a sua vida pós-parto. Sujeito ativo, crime próprio, a mãe é sujeito ativo. Em relação ao pai participar, os doutrinadores entendem que o pai responderia por homicídio qualificado, porque o pai não sofre do efeito do estado puerperal. Graças a Deus, nós homens não temos esse distúrbio hormonal por força do puerpério, que é relativo à mulher. A vítima aqui, classe, é óbvio, é o recém-nascido, né? Porque se matar dentro do ventre seria aborto e não infanticídio. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não é esse delito na forma culposa. Então imaginem que a mãe, apesar das dores do parto, de todas as reclamações, ela vai pegar a criança e distrai, a criança cai e morre. Provado que foi um acidente, ela não responde por infanticídio, porque não há infanticídio na forma culposa, somente na forma dolosa. O momento consumativo, obviamente, que é com a morte do recém-nascido. A tentativa ela é possível. Professor, a tentativa é possível, claro. Imagine que a mãe vai enforcar a criança, o recém-nascido, vai jogar a criança e Deus não permite que a criança morra. Então, por circunstâncias alheias à vontade, essa criança não morreu. Então, o crime de infanticídio será tentado. Lembre-se sempre, o crime pode ser infanticídio ou homicídio qualificado. Por que qualificado, professor? Porque uma criança recém-nascida, ela não pode se defender,
Então, no mínimo, tem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tá? Mas só vai se iniciar, processar por infanticídio ou por homicídio após o laudo pericial constatando se havia ou não o estado puerperal. Se havia o estado puerperal, perfeito, infanticídio, que a pena é menor, a punição é menor, então é óbvio. Agora, se efetivamente não havia, não. Numa turma que eu dei aula, perguntaram, professor, e aqui não cabe aquele perdão judicial lá do parágrafo 5º do artigo 121? Não, porque o infanticídio não é culposo, o infanticídio é doloso. Então, se a mãe, por exemplo, sob efeito do estado puerperal ou não, deixa o filho cair sem querer, o filho morre, ela responderia por homicídio culposo e teria o perdão judicial provado que foi culposo mesmo o delito. Depois nós temos, então, o aborto provocado pela gestante, o chamado autoaborto, ou com o seu consentimento. Aborto provocado pela gestante, o autoaborto, ou aborto com consentimento da gestante. Os antigos falavam que a mulher da roça, do interior, quando ela não queria ter um filho, ela tomava chás de ervas bem ardidas, bem amargas, né, que é o termo correto, para poder tirar a vida daquele bebê. Então tem até notícia de mulher que tomava chá de pinga com arruda para fazer uma simpatia e tirar o bebê do ventre, que seria o autoaborto. Ela tomava o chá para abortar. E aí começava a expelir sangue, pedaços da criança, enfim, uma situação terrível, né? Então o autoaborto, ele é punido no Brasil. Porque nem a própria mãe pode tirar a vida do bebê que carrega, porque a legislação só permite 3 exceções no caso do aborto, que os senhores já sabem que é o aborto necessário, quando a própria mãe corre risco de morte no momento do parto, o aborto de anencéfalo, quando a criança não tem a formação cerebral, e o aborto sentimental, que é o caso quando a mãe é estuprada, ela não tem o dever legal de conduzir. Mesmo assim, ela tem direito a escolher, se ela quiser manter a gravidez, ela pode, ainda que entregue o filho para alguém. E o aborto, o chamado autoaborto, eles, como o próprio nome diz, autoaborto, a mãe irá fazer. Aliás, já corrijam uma frase errônea que muitas pessoas falam. Ah, ele fez uma autópsia. Autópsia seria se auto-examinar depois de morto. Então já veio que é uma palavra totalmente errônea. Porque como que o cadáver vai se auto-periciar? Então não há autópsia, há uma necrópsia ou necropsia feita por outra pessoa. O autoaborto, sim. As mulheres, por exemplo, não fazem o autoexame, que é o toque para efetivamente perceber se há algum nódulo, algum caroço nos seios. Autoexame, elas se examinam. O aborto seria o autoaborto, esse tipo de aborto. Ela mesmo tira, porque se for praticado por terceiro, com o consentimento dela, é o aborto do 126, que vocês vão ver daqui a pouco, que é o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Aqui não, é o autoaborto. Ela mesma faz o aborto, tá? Hoje, nos grandes meios, há muito tempo atrás, já foi proibido, existe um remédio chamado Citotec. Você já deve ter ouvido falar. O Citotec, ele é um remédio que efetivamente foi criado para tratamento das úlceras em estágios avançados, aquelas úlceras que estavam para virar aquela doença maligna. E aí o Citotec teve bons resultados, né, na cura, pelo menos no tratamento paliativo dessas úlceras. E o ser humano, e eu brinco sempre que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, ele acabou descobrindo que o Citotec era um meio abortivo, que uma das contraindicações do remédio era justamente mulheres grávidas não podiam tomar, que podia ocasionar o aborto. Fizeram um teste e comprovaram que realmente abortava. A partir daí, namorados insatisfeitos com relacionamentos compravam Citotec, davam para a mulher, ela se automedicava e fazia o autoaborto. Então isso é proibido. Olha o que diz o tipo penal: provocar aborto sem provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Então, qual que é a diferença? A diferença é que no 124 se pune a abortante, a própria mulher. E se for praticada por terceiro
com a anuência dela, não pune-se pelo 124, pune-se pelo 126, tá? É uma loucura do legislador. Então, o crime de aborto ele tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Pena mínima 1, pena máxima 3. 1 a 3 anos. Com 1 a 3 anos, obviamente, ele terá direito à suspensão condicional do processo. E a suspensão condicional do processo, ela está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95, no artigo 89, ela prevê a suspensão condicional do processo. Então, se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, cabe a Lei 9.099. A objetividade jurídica, como eu falei no delito anterior, é a proteção da vida intrauterina, da vida no útero da mulher. O sujeito ativo aqui, no autoaborto, somente a gestante. No aborto provocado por terceiro, qualquer pessoa, tá? Mas no autoaborto, somente a gestante pode praticar. A vítima, no autoaborto ou no aborto consentido, é a gestante, tá? Mesmo ela tendo consentido. No autoaborto ou no aborto consentido, desculpem, é o feto. Porque a gestante, obviamente, ela permitiu, ou ela fez o aborto, ou ela permitiu que terceiro fizesse. Já no caso do aborto provocado por terceiro, ela também é a vítima. Vocês vão ver lá no 126, vocês vão entender que apesar dela ir à clínica, de alguém convencê-la, o legislador entende que ela não estava nas condições normais. Então, quando o terceiro pratica o aborto nela, ela também é vítima do delito de aborto. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não há esse delito na forma culposa. Se a mulher perder o bebê por negligência, imprudência ou imperícia, porque eu sempre falo o seguinte, existem mães que têm 4 filhos, um escadinha do outro, está grávida de um e com o filho no colo ainda. Aí ela está lá tendo que fazer uma madeira, fazer as coisas para aquela criança que é efetivamente recém-nascida. Nesse caso, ela vai, escorrega e cai e bate a barriga. E aí perde o bebê. E aí, é justo prender essa mãe por um aborto, processar essa mãe? Não. Por isso que o legislador não prevê a modalidade culposa do aborto, somente a modalidade dolosa. O momento, obviamente, consumativo é com a interrupção da gravidez e consequente morte do feto. Claro, se há interrupção da gravidez, pode haver 2 situações. Há interrupção da gravidez com aceleração de parto, o bebê nasce, mas a mãe tenta um aborto, ela responde pela tentativa, porque ela é possível, ou o bebê morre e o aborto está consumado, tá? Então a tentativa também é viável. Imagina que uma mãe toma remédios, tenta manobras abortivas, é socorrida e por circunstâncias alheias à vontade, ela não morre. Ela será punida, sim, na forma tentada. Este, então, é o chamado autoaborto. Nós temos também o aborto provocado por terceiros. O aborto provocado por terceiro, ele está lá previsto no artigo 125. Aqui, põe entre parênteses aí na frente, esse aborto provocado por terceiro é sem o consentimento. Está marcado no típico, mas coloca entre parênteses bem grandão para não esquecer. Esse é sem o consentimento da mãe. Então, nesse caso, seria a força, seria na marra. A mãe não quer e fazem o aborto na mãe. Através de dopá-la, através de violência contra a barriga propriamente dita. Então, pode haver isso daí. Olha o que diz o artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Olha como que a pena aí já fica bem maior. Não cabe aí Lei 9.099, não é aplicável. Nem a mínima, nem a máxima, não cabe aqui. A objetividade jurídica também é a proteção da vida humana intrauterina desde a fecundação. Porque vocês aprenderam lá no direito civil que a vida intrauterina ela tem a proteção desde o momento em que ela é fecundada, até por direitos de sucessões e etc. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, exceto a gestante, porque a gestante só pode praticar o chamado
aborto. Então aqui ela é vítima, como será vítima também o feto. Sujeito passivo, então repetindo, o feto, que é o bebê, que não vai nascer, vai ser morto, e a gestante. Elemento subjetivo do tipo, o dolo, que pode ser o direto ou o eventual. O direto ele quer, e o eventual ele assume o risco. O cara pega e passa, a mulher fala, poxa, eu tô com uma dor de cabeça, está insuportável. Ele pega lá o Citotec e fala, toma esse remédio para dor de cabeça. Ele sabe que não é para dor de cabeça, que pode ocorrer um aborto. Ainda que ele não ocorra, mas ele assumiu o risco, chamado dolo eventual. Ele será punido também pelo dolo eventual. O momento consumativo, aqui com a interrupção da gravidez e consequente morte do feto. Se o feto morrer, é óbvio, o aborto consumado. Se o feto, por circunstâncias alheias, por bênção de Deus, ele não morrer, o aborto será considerado tentado e não consumado. A ação penal aqui ela é pública e incondicionada, independe da vontade da vítima. O artigo 126, ele fala do aborto provocado, tá? O aborto provocado com o consentimento da gestante. Aqui é para punir aquele que provoca o aborto quando a gestante consente. Não quando ela mesma faz o aborto, mas quando ela autoriza. O fato dela autorizar não a tira da condição de vítima, porque, como eu falei no 124, o legislador entende que ela não está em condições normais de anuir ou não para a realização daquele aborto. Claro, não estamos falando aqui de abortos legais, estamos falando de abortos ilegais, porque no aborto legal, que nós vamos falar daqui a pouco, no artigo 128, o aborto ilegal, é legal, tem que ter autorização da mãe, quando ela é vítima de estupro, mas aí a autorização da mãe, obviamente, que torna aquele aborto legal, não ilegal. O artigo 126 fala provocar aborto com o consentimento da gestante, ou seja, a gestante consente que o aborto seja praticado. Reclusão de 1 a 4 anos. Aqui vai se punir o dono da clínica, a enfermeira, a parteira, o namorado, quem auxiliou, quem provocou o aborto, mesmo a gestante tendo consentido tal conduta. A pena de 1 a 4 anos. Aí sim cabe a 9.099, porque ela consentiu, apesar de ser crime, ela consentiu. A pena mínima é 1, a pena máxima é 4. Pena mínima 1, pena máxima 4. A pena máxima é superior a 2 anos, então não cabe o GCRIM, o artigo 61, chamado crime de menor potencial ofensivo. Mas cabe aqui o artigo 89, a suspensão condicional do processo. Tá aqui. Tá. Agora, cuidado, até eu quero que vocês grifem esse parágrafo único. Por quê? O legislador, ele trouxe aqui uma nova figura de vulnerável. Aqui a vulnerabilidade, ela é etária também, mas não é igual aquela do crime de estupro de vulnerável, onde a vítima tem que ser menor de 14 anos. Aqui ele abrange, inclusive, 14 anos, tá? Então, olha só o que diz o parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior. Então, acontecendo essas hipóteses do parágrafo único, não vai se aplicar a pena do 126, mas a pena do 125, que seria como um aborto provocado sem o consentimento da gestante. No caput do 126, com o consentimento. Mas se tiver nessas condições, a vítima tiver nessas condições aqui, volta atrás, vai para o 125. É como se fosse sem o consentimento dela, porque o legislador entendeu que o consentimento dela é irrelevante, porque ela não tem capacidade para consentir. Olha lá o que diz. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos. Então aqui, até 14 anos é abrangido, não é maior de 14, então ela tem que ter 14 anos. Com 15 anos já não entra aqui, tá? Ou é alienada ou débil mental. Então, se a gestante for alienada ou débil mental, ou se o consentimento for obtido, a autorização dela mediante fraude, grave ameaça ou violência, é como se tivesse praticado
sem o consentimento, aplica-se a pena de 3 a 10 anos a pena anterior. Beleza? Cuidado com isso, tá? Aqui essas 3 condições tornam o aborto com consentimento em aborto sem o consentimento do artigo 125. A objetividade jurídica, a proteção da vida humana intrauterina, desde a fecundação. A mesma coisa que nós vemos falando aí, que é a vida intrauterina. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, maior, menor, qualquer pessoa. A vítima, o feto, o bebê e a gestante. A gestante também aqui é vítima, mesmo ela tendo autorizado. Olha que interessante. O elemento subjetivo do tipo aqui é o dolo, que pode ser direto ou eventual, nos exemplos que eu já dei de fazer a mesmo ingerir calmantes, ingerir remédios, ingerir bebida alcoólica, alguma coisa que venha a provocar o aborto. O momento consumativo, com a interrupção da gravidez e, consequentemente, com a morte do feto. Então, só se consuma com a morte do feto. E a tentativa aqui também é admissível. Imaginem que no momento que a mãe está lá naquela posição de parto, alguém noticia que aquela clínica é clandestina, ou mesmo que há ali uma parteira, etc. E a polícia chega e pega efetivamente no momento que haveria essa conduta. Eles vão responder então pelo crime tentado. A ação penal também é pública e incondicionada e o artigo 127 fala da forma qualificada. Na verdade, risquem, não é forma qualificada, é forma majorada, porque ele não determina um novo tipo de pena, ele apenas aumenta a pena. E sempre que se aumentar a pena com porcentagem é forma majorada. Quando se dá um novo tipo de pena é forma qualificada. Diz lá o artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores, no 126 e no 125, são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, em outras palavras, mesmo a mulher tendo autorizado, sem autorização, óbvio, no 125, ou autorizado no 126, se advém a ela lesão corporal de natureza grave, perigo de morte, lesão grave, perda de membro, sentido ou função, etc. Aquelas lesões corporais graves que vocês viram na próxima aula, que eu já adiantei para os senhores, tá? Lá do parágrafo 1º e 2º do CP. Ou ainda se advém a morte, a mãe morre, é o chamado aborto seguido de morte. Se advém lesão corporal grave, aumenta-se a pena de 1/3. Se advém a morte, dobra-se a pena. Então, por exemplo, um aborto sem o consentimento da gestante, a pena seria de 6 a 20 anos, a mesma pena do homicídio. Aqui, de 1 a 4, seria de 2 a 8 anos. Não caberia a Lei 9.099 no artigo 126. E para nós encerrarmos por hoje, os abortos que são permitidos no ordenamento jurídico brasileiro estão previstos lá no artigo 128, e ele é taxativo. Não se pune o aborto praticado por médico, não é praticado por parteira, por quem quer que seja, ou pela própria mulher, o autoaborto. Não se pune o aborto praticado por médico no exercício regular de direito. Vocês viram lá no 2º ano das excludentes da ilicitude. Olha lá, inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, o chamado aborto necessário. No momento do parto, o médico vê que ou ele salva a vida da gestante, ou vai perder a gestante e salvar o filho, ou ainda perder os dois. Então, todas as vidas são importantes, mas entre a vida de um adulto formado, que pode ter um novo filho, que pode efetivamente adotar um filho e salvar a vida do bebê em detrimento da vida da mãe, ele vai optar sempre por salvar a vida da mãe, chamado aborto necessário. Mas entendam, esse não tem como pedir autorização judicial, o médico vai ver na hora ali. Se ele perceber, meu Deus, ou eu salvo a vida da mãe ou ela morre, tirando a vida do bebê, ele vai tirar a vida, vai abortar. Isso é totalmente plausível e é legal. O segundo caso, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Marquem aí na frente, para não errar na prova,
o chamado aborto sentimental. Este é o chamado aborto sentimental. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Olha que interessante. Mesmo o aborto sendo precedido, a gravidez, sendo precedida de estupro, a mãe tem o direito de escolher se ela quer ou não manter aquela gravidez. Porque, por exemplo, imagine os senhores a seguinte situação. Deus escreve o certo por linhas certas. Para nós, às vezes, na nossa vã sabedoria, achamos que é linhas tortas. Mas imagine que aquela mãe, ela tem um laudo médico dizendo que ela é estéril, que ela não tem a barriga oca, não tem condições de ser mãe. E ela é triste, ela é depressiva, que a maior frustração da vida dela é não poder ser mãe, uma moça nova, e etc. Essa moça é estuprada. Qual não é a surpresa? Quando ela vai fazer os exames de rotina, descobre que está grávida. Ela pode, por exemplo, desejar que aquele indivíduo vá para o inferno, o estuprador. Mas ela pode pegar amor e falar, poxa, quem sabe Deus me deu essa oportunidade através desse meio. E ela pode querer criar aquela criança. A lei permite isso. Então, nunca vai poder se fazer um aborto na marra sem que a mulher queira, nunca, hipótese nenhuma. A única situação é no caso se a pessoa for incapaz, menor de idade, no caso da incapacidade etária, e aí é menor de 18, não é menor de 14, menor de 18, ou o louco, a louca, né, que é a mulher que fica grávida, de todos os gêneros, débil mental ou a louca de todos os gêneros. Por quê? Porque aí ela tem um curador, um tutor, um representante legal que irá dizer se quer ou não que se realize o aborto. Então, esses são os dois casos que já haviam previsão legal do artigo 128. E eu acresci na apostila, que ainda não faz parte do artigo 128, mas já é uma construção jurisprudencial e doutrinária, o chamado aborto de anencéfalo. O aborto quando a criança, o feto, não tem formação cerebral. E nós sabemos que sem o cérebro a criança não vive. Ela não vai ser nem natimorto, ela não vai nem nascer. Uma vez que corta o cordão umbilical, ela está morta, ela não vive, não sobrevive. Então, não teria lógica descoberto, constatado através de exames que ela está com um anencéfalo no interior da barriga, o legislador autoriza que seja feito o aborto, chamado aborto de anencéfalo. Isso não vale para microcefalia. A microcefalia, que a criança fica com o cérebro pequeno, a cabeça pequena, ainda não há permissão para um aborto, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Torna a repetir, tomnunesadvogado@hotmail.com, 934390686. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.